Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho. E as gripes já começam, costuma ser em janeiro e fevereiro, mas já começam agora e está muito forte, isto está muito mal. Temos que ter aqui alguns cuidados e a minha voz hoje está a 95%, não a 100%, mas cá estamos no programa Domingos aos Sábados com Domingos Silva e Vítor Esteves, com os ouvintes da Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho, a quem eu saúdo com um grande abraço. O meu convidado de hoje é uma figura ilustre do nosso concelho. Foi professor durante muitos anos na escola EB23 Gonçalo Sampaio. Observador da Liga de Clubes de Futebol. Portanto, um homem que observou muito jogo de futebol pelo país fora. É, acima de tudo, um homem que agora também é provedor do idoso. Mas há uma coisa que ele é e que se calhar já não se lembra. Fundador da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga. Além de fundador, foi aprovado em Assembleia Geral como sócio honorário desta instituição. Professor Arlindo Baldemar Ramalho Coimbra não pôde receber o diploma porque tinha familiares doentes. Em sua representação foi a sua amiga de sempre, Luísa Monteiro Rodrigues Sousa Dias. É este o meu convidado de hoje. Professor Arlindo, muito obrigado por estar aqui connosco na Rádio União, a nossa voz, uma rádio inclusiva. Com esta é que o meu amigo não contava de fundador, pois não? Sim, eu estava à espera, até porque lembro-me perfeitamente que quando a associação se formou, eu fui secretário da associação e lembro-me perfeitamente de escrever no livro de atas, o início que demos, portanto, à formação desta associação. E claro que também, infelizmente, não pôde estar porque tinha algum familiar doente, quando para receber o diploma mais que justo de associado honorário, em sua representação, uma amiga sua comum, Luísa Rodrigues. Sim, continuo a dizer que foi uma pessoa que ao longo da vida, eu trabalhei na escola Gonçalo Sampaio durante várias décadas e, era uma figura que, além de ser diretora daquela escola, também, vivemos aqui na Póvoa de Lanhoso e era o nosso meio e, portanto, fomos amigos desde longos tempos. E ainda são, não é? Continuamos a ser. Claro que sim. Ainda foi na última, quando foram acesas as luzes do Natal, tive o privilégio de ter a doutora Luísa a meu lado. Claro, com o coro da Santa Casa Exatamente. da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso. Professor Arlindo, em termos de escola, o que foi para si ter sido professor daquela escola? Quantos anos é que foi? O que é que deu lá? Conte-me. Portanto, eu na escola, na EB23, professor Gonçalo Sampaio, estive durante 36 anos. Antes tinha estado, na escola aqui da Póvoa de Lanhoso, na Casa da Botica, em 80, 81. E depois, entretanto, eu concorri e fui dar aulas para a França em 81. Em 1 de setembro de 81, fui eu, a minha esposa e o meu filho, partimos para longe, para a França, onde eu estive a dar aulas durante algum tempo. Entretanto, regressei por motivos de saúde do meu sogro e, como era efetivo na escola das Taipas, aí, foi onde eu comecei novamente a trabalhar. Depois de estar vários anos na escola das Taipas, onde fui orientador de estágio de colegas de português e de francês. No ano 85, regressei à escola da Póvoa de Lanhoso, onde de 85 até 2020
onde tive de forma contínua trabalhando. Fui professor de português e de francês, dava principalmente aulas ao 5º e ao 6º ano de português e depois fazia o 3º ciclo na área de francês. Era professor de francês no 7º, 8º e 9º. Por norma, eu pegava em turmas miúdos, com 10 anos, que lhes dava o 5º e o 6º ano, 2º ciclo, e depois seguia-os no 7º, 8º e 9º ano de escolaridade a francês. Portanto, eu tinha turmas que acompanhava durante 5 anos. Ó professor, o que era a escola há 36 anos, como me disse, o que é agora? Há uma mudança muito Radical? Muito radical. Radical. Até porque temos que ver que a mentalidade da nossa juventude é totalmente diferente. Nós sabemos que houve uma massificação do ensino. Nos anos 80 era apenas obrigatório, portanto, fazer o 6º ano. Entretanto, com um decreto que o Estado estabeleceu, a partir daí foi necessário também fazer o 9º ano. E nós sabemos que a socialização até aos anos em que a escola não era obrigatória a nível de 2º ciclo e 3º ciclo, a socialização era feita principalmente pelos avós. Eu fui socializado com os meus avós. Quando eu andei na escola primária, ou de manhã ou de tarde, depois o resto passava com os meus avós. E ajudar os meus pais a trabalhar, portanto, na agricultura. Tenho imenso prazer de dizer que os meus pais eram agricultores e eu, pronto, sempre de boa vontade ajudei os meus pais nessas tarefas. E nunca se arrepende disso, não é verdade? Evidente que é uma coisa que eu vou recordar para toda a vida. E que mesmo depois de me aposentar na escola Gonçalo Sampaio, tenho um pequeno jardim. Pronto, eu fiquei com a casa dos meus pais em Oliveira e há lá um campo que com muito gosto ainda cultivamos, onde temos os nossos legumes, cultivamos várias coisas e que é uma forma de também ocupar o tempo neste momento. Mas diga uma coisa, os alunos eram melhores no seu tempo ou agora? Eu estou fora da escola há 6 anos. Mas ainda tenho uma noção, certo? No entanto, é assim, eu, ao longo da minha carreira de 42 anos e mais alguns meses, eu nunca tive grandes dificuldades em ter... Portanto, eu nunca tive alunos indisciplinados. Não sei se era pelo meu carisma, os miúdos tinham muito respeito pelo professor Arlindo Coimbra, mesmo lá a nível da escola. As funções que eu exercia eram bastante... O aluno, para mim, sempre foi um filho meu. E eu posso dizer isso, posso afirmar, porque era assim, eu tive uma grande discussão com a inspeção em que, num painel, eles diziam que eu que ensinava os alunos. E eu disse-lhes que não era verdade. Um professor não é um professor que ensina. Um professor é aquele que faz aprender. Porque a mim interessava-me era fazer aprender os meus alunos. Ensiná-los e eles depois não aprenderem, acho que não valia a pena. Portanto, a função verdadeira de um professor é fazer aprender os seus alunos. E isto é que, portanto, em que eu adorava e que os meus alunos estavam sempre do meu lado, até porque as minhas aulas iniciava sempre as aulas com uma pequena brincadeira para os motivar. E depois, quando eu dissesse, pronto, agora vamos começar a sério, os alunos aceitavam perfeitamente e de certeza que centenas de alunos meus, possivelmente, estarão a ouvir e eles próprios poderão ser... Ainda hoje passam por si, olá professor. Sim, e felizmente, numa superfície, imagina, num supermercado, no lado tenho realmente... muitos miúdos que vêm ter comigo e que dizem, você foi meu professor, etc. Ainda hoje, no almoço que tivemos, em que o Domingos também esteve presente, ao meu lado estavam lá três meninas portanto, de Santo Emilião, de Garfo, lá de baixo de Monsul, e em que 2 delas me disseram, você foi meu professor. Portanto, para mim é um contentamento ainda haver realmente pessoas que me reconheçam. Ainda se lembra de alunos quando os vê, não?
Há muitos, ainda tenho a recordação de muitos alunos. E mesmo muitos. Ainda não vai há muito tempo, eu agora estava a fazer, portanto, a ver toda a papelada que tinha, porque há papéis que eu já não preciso deles, e fui ver, pronto, turmas onde eu tinha lá a fotografia deles e comecei a ver e realmente, mesmo agora ainda continuo, portanto, a reconhecê-los e com muitos ainda continuo a falar com eles. E tenho realmente muitos alunos meus que hoje, sempre que me veem, falam comigo, uns são advogados, outros são médicos, portanto, tenho muito... É um orgulho para si. Para mim é um deles. grande orgulho sentir que realmente muitos alunos a quem eu ministrei o português e o francês são realmente pessoas neste momento na sociedade que que desenvolvem as suas tarefas com as suas profissões e que realmente serão o futuro do nosso país. Diga uma coisa, como é que via a escola Gonçalo Sampaio há uns anos com as condições que tinha, não são tão boas como agora, não é? Sim, houve uma última remodelação em que os pavilhões foram todos renovados. Antes, quando eu cheguei aqui à escola para trabalhar, nós não tínhamos pavilhão gimnodesportivo. Os alunos tinham que se deslocar ao pavilhão 25 de Abril. Ainda me lembro disso. Por vezes, quando estava a chover, acabavam por se molhar todos e, portanto, havia essa infraestrutura na nossa escola que fazia imensa falta. Entretanto, não posso precisar o ano, mas por volta dos, sei lá, 90 e Faz tal... mal, faz mal. Pronto, a Câmara Municipal construiu o pavilhão gimnodesportivo da Escola Gonçalo Sampaio e, a partir daí, os nossos alunos puderam realmente agora, ter as melhores condições. O que agora tem que ser remodelado, não é? Possivelmente, sim. E há um projeto aí, uma candidatura que depois de tantos anos acho que se vai conseguir, não é? Pelo menos está-se à espera que isso surta efeito e que realmente eu penso que a escola merece. Exatamente, até porque também as condições serão outras e os alunos também já precisam de outras condições para terem aulas de educação física e mesmo para o concelho também, porque pode aproveitar também aquele pavilhão que é muito bom também para a Póvoa de Lanhoso, não é? Sim, mesmo já durante longos anos a escola, portanto, principalmente à noite, vários grupos iam para lá jogar futsal e pronto, a parte física, desenvolviam lá a sua parte física, principalmente à noite. Uhum. Diga-me uma coisa, antes de entrarmos ainda no cargo que o professor tem, que é de provedor do idoso, mas porque este programa também não é só os cargos que as pessoas também têm, mas também podem entrar um bocadinho pela vida pessoal. Deixe-me perguntar-lhe, o professor Arlindo Coimbra foi observador da Liga de Clubes muitos anos, certo? Sim, foi, portanto, observador... Não disse asneira, não? Nenhuma. Pronto. Portanto, eu fui observador de árbitros desde 1997 até 2018. Embora durante esses anos, estando no quadro de observadores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, eu tive 2 anos como assessor da Comissão de Arbitragem da Liga, que as funções eram ir ao centro de treino onde os árbitros assistentes treinavam durante a semana. Portanto, eu era o técnico de arbitragem, onde todos, pelo menos, estava presente. Sabe que nós conhecíamos árbitros os dois. Nós os dois tínhamos algum conhecimento e de certeza que o professor também tinha. Eu ainda cheguei a conhecer o Vítor Correia, o Vítor Pereira. E o Correia, o Vítor Sim, Correia. de Lisboa. De Lisboa. Sim, também é do meu tempo. Pronto, o Vítor Correia. Cheguei a conhecer o Rosa Santos, o Beiga Trigo, o próprio Carlos Valente, que também eu cheguei a conhecer, o Fortunato Azevedo. Sim, aqui de Braga. Sim, o António Garrido, entre outros que nós os dois conhecemos, não é? Porque o professor de um lado, em termos de liga, e eu que andava sempre por estas leads do futebol e que a gente foi encontrando algumas vezes, sim, não é? Sim, várias vezes encontrando. Exatamente. Essa experiência foi importante. Eu julgo que foi muito... Deu-lhe muito conhecimento em termos do futebol, esta ida para a Liga durante alguns anos.
Portanto, eu quando fui para a Liga já tinha 3 anos de observador da Federação Portuguesa de Futebol. Tinha também já 2 anos... No tempo do Madail ou não? Sim, ainda Ok. tive no tempo do Gilberto Madail. Ele esteve cá na Póvoa, não, várias vezes. Lembro-me perfeitamente em que, portanto, eu estive a dar aulas em França, entretanto regressei, depois andei 2 ou 3 anos aí, pronto, a dar aulas, só que entretanto tenho um grande amigo meu, da Rita, o Adolfo, que na altura ele era observador da Arcos. Adolfo Oliveira. Ele... É esse? Exatamente. É esse. Também é meu amigo. Ele tinha sido meu arte assistente nos anos... E muito malandro. 78, 79. Entretanto, ele vê-me, disse, vais ter que ir para o Observador de Braga, não sei o quê. Só que eu tinha deixado futebol há alguns anos, disse, não, agora não. Pronto, convenceu-me, foi fazer os testes para entrar como observador, e pronto, e a partir daí entrei como observador do Regional em Braga. Ao fim de 2 anos subi à Federação. Entretanto, no último ano da Federação, em 94, fui convidado para ser coordenador da Comissão de Apoio Técnico do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga, cargo que eu aceitei e que, portanto, me mantive nesse cargo até ao último dia de setembro deste ano. Como fazia 50 anos de arbitragem, optei por guardar este resto de anos que terei para os meus netos. Também é importante, não é? Destinar um tempinho à família. Sim, porque eu estava bastante ausente, principalmente aos fins de semana, e então optei por acabar com a arbitragem. Tenho outros colegas meus que me substituíram e que trabalharam comigo e que, pronto, o projeto continuará com eles, porque também são pessoas capacitadas para desenvolver o projeto que foi iniciado por mim e que há uma frase que logo no início da minha... Pronto, quando eu comecei a ser o coordenador da Comissão de Apoio Técnico, estabelecemos uma frase que era: no trilho da competência, a caminho da excelência. E essa frase veio, pronto, mais tarde, e agora mesmo, eu às vezes penso eu sozinho, e há um árbitro atualmente, que é o Domingos, deve conhecer, que é o João Pinheiro, foi um árbitro que passou pelas minhas mãos. Quando ele tinha 16, 17 anos, ele veio prestar provas para ser árbitro pela primeira vez. Portanto, ele, o Luís Ferreira, o Mota, vários árbitros daqui que, portanto, passaram pela minha mão, já era eu o coordenador da equipa técnica e que, pronto, alguns se integraram na arbitragem, casos principalmente agora do João Pinheiro, que, na minha opinião, possivelmente será o melhor árbitro de português. E eu acredito firmemente que ele vai estar no campeonato do mundo. Também, a nível da arbitragem, ao longo da minha carreira como observador, tive o privilégio que muito pouca gente terá de ser o coordenador da CAN, da Comissão de Análise da Liga Portuguesa de Futebol, que me obrigava a ir todos os fins de semana a Lisboa. Pois eu lembro-me disso. Eu saía daqui às 5h30 da manhã. O professor Arlindo era em Lisboa, não é? Passava lá muito tempo, principalmente, e quando era coordenador, pronto, a minha vida era dedicada à minha profissão como professor. Os meus alunos, eu nunca perdi uma aula por causa do futebol, e os alunos e a direção das escolas onde eu estava, portanto, são testemunhos disso. Pronto, a minha área era professor, trabalhar de forma árdua e, aos fins de semana, trabalhar a nível da arbitragem. Era difícil ser árbitro? O professor foi árbitro, não? Fui árbitro. Eu, em 75, 76, iniciei a carreira como árbitro. Ok. E naqueles tempos não era fácil ser árbitro. Lembra-se daquele caso muito polémico, já há balintes anos, com o árbitro Francisco Silva? Lembra-se disso? Sim, que foi substituído. Eu penso que, não sei se estou a ir, mas não sei se foi em Penafiel que aconteceu isso, ou no Algarve. Não, acho que foi em Penafiel que ele foi substituído pelo Fortunato Azevedo nesse jogo. Foi qualquer coisa. Eu sei que me lembro que esse caso foi muito badalado na comunicação social e foi muito falado durante alguns anos. Agora já não é? Porque também já
já é passado, mas lembro-me que isso foi um tema muito badalado durante alguns anos. Eu não sei se nessa altura já era o Lourenço Pinto presidente do Conselho de Arbitragem. É uma coisa que eu tinha boa ligação também com o Dr. Lourenço Pinto, que é meu amigo também há muitos anos e que por acaso ainda há uns tempos o encontrei. Eu não sei se era ele que estava na altura no Conselho de Arbitragem. Sei que isso foi uma grande polémica e é uma das polémicas que eu me lembro também, já ainda era novo, de ouvir. Sim, pá, é assim, nós temos 10 dedos e Claro. há um ou outro que às vezes, infelizmente, aconteceu isso, que não deveria acontecer, porque, continuo a dizer, para mim, o perfil do árbitro, a primeira coisa que deve ter deve ser imparcial. No entanto, exercer num campo de futebol, exercer o cargo de árbitro muitas das vezes não é fácil. E nós sabemos que há decisões que não agradam a toda a gente. E mesmo hoje, você e todos os ouvintes da Rádio União sabem que nos cafés, após um jogo, grandes derbys, há sempre aqueles que têm a costela do Benfica, do Porto, ou do Sporting ou do Braga e Ou de realmente Vitória também, conseguem ver umas imagens às vezes um pouco distorcidas. Conseguem ver aquilo que eles querem e não aquilo que a realidade nos mostra. E atualmente assim a arbitragem ainda ou mudou bastante? Não, a arbitragem eu penso que a partir do ano 2010 a arbitragem em Portugal mudou imenso. Com a entrada do presidente da Comissão de Arbitragem, o Sr. Vítor Pereira, que tinha sido um grande árbitro internacional, na Liga, a partir daí houve uma grande mudança na arbitragem, em que houve uma tentativa de profissionalizar os árbitros. Ainda não se conseguiu, mas, no entanto, todos os árbitros que nós temos na Liga, quer seja na primeira, quer seja na segunda, no fundo, a vida deles é quase uma profissionalização. Eles dedicam mais tempo à arbitragem, possivelmente, que aos seus próprios empregos. Professor, falava-me eu há bocado, depois cortei um bocadinho e dizia-me que em 76 foi árbitro. Conte mais um bocadinho sobre isso, porque eu cortei-o há bocado. Não há problema. Portanto, eu fui árbitro nessa altura. Entretanto, subi ao escalão mais alto da Ação de Futebol de Braga, a nível regional, e no ano de 80 a 81, portanto, eu subi à Federação Portuguesa de Futebol. Nesse ano, iria arbitrar jogos da terceira Divisão Nacional, que existia esse campeonato. Entretanto, concorri para ir dar aulas para a França e... Pronto, primeiro estava a minha vida profissional e depois estava a vida da arbitragem. E foi aí, portanto, que eu quebrei a ligação à arbitragem, porque tive uma opção pessoal, fui dar aulas para a França e pronto, onde estive algum tempo. E depois, quando regressei, já não consegui, embora viessem pessoas, minhas amigas, pediram para eu regressar à arbitragem, mas eu já não tinha ouvidos para ouvir aquelas bocas dos adeptos que, infelizmente, incomodam muita gente e os próprios árbitros. E agora ainda um bocadinho também, não é? Sim, a educação dos espectadores é muito difícil de fazer, porque enquanto houver fanatismo, nós nunca vamos conseguir que adeptos tenham um comportamento digno dentro dos centros desportivos. Há uma tentativa, para sensibilizar as pessoas e principalmente a nível das camadas jovens, porque o Domingos deve saber que a maior dificuldade que existe nos jogos para a arbitragem é os jogos das camadas jovens, porque, por norma, nas bancadas estão sempre os familiares. E quando duas equipas de localidades diferentes, mas se encontram, há sempre um familiar que manda uma boca sobre aquele jogador. Por vezes está lá o pai desse próprio miúdo e há lá alguma desavença a nível da bancada. Portanto, foi uma das tarefas da Associação de Futebol de Braga e continua a ser para que o futebol a nível juvenil seja realmente
o início para a preparação dos homens do futuro como jogadores a nível sénior. Diga uma coisa, acompanhou estas polémicas últimas da Federação Portuguesa de Futebol com a saída de Fernando Gomes e a entrada de Pedro Proença? Sim, eu estou muito ligado principalmente ao Pedro Proença. Portanto, o Fernando Gomes foi presidente da Federação muitos anos, a estrutura da qual eu dependia, do Conselho de Arbitragem, mas que o presidente era o Fernando Gomes. É uma polémica que eu julgo que não deveria ter acontecido, até porque eu pessoalmente julgo que isso não foi benéfico para Portugal e a nível do presidente atual da Federação Portuguesa de Futebol, eu tenho por ele um grande carinho, porque fui observador dele em vários jogos. Fui eu que lhe anunciei que ele ia ser o árbitro da final da Liga dos Campeões, quando ele apitou a Liga dos Campeões, porque nessa altura ele veio fazer o Moreirense-Covilhã, era um jogo decisivo, a equipa que perdesse descia a divisão, e eu fui o observador desse jogo. Entretanto, ia a caminho de Moreira de Cónegos, e o presidente do Conselho da Comissão de Arbitragem ligou-me a dizer: olha, diz ao Pedro que tive a informação da UEFA que ele vai ser o árbitro da final da Liga dos Campeões. Quando eu cheguei lá, nós temos uma sala própria onde, pronto, colocamos os nossos documentos e tudo, e depois eu encontrei-me com ele e disse: Pedro, vais apitar a final da Liga dos Campeões. Ele olhou para mim e começou-se a rir: pessoal, está a gozar comigo, então tu vais ver. Entretanto, depois o presidente do Conselho da Comissão de Arbitragem da Liga, ligou-lhe, informou, e pronto, e foi verdade que ele foi a final da Liga dos Campeões que ele apitou. E sempre manteve o contacto com ele ou agora já não mantém muito? Atualmente menos. Enquanto ele esteve ligado à arbitragem e ligado a presidente da Liga Portuguesa de Futebol, pronto, os contactos eram mais assíduos. Agora, portanto, eu em 2019 fazia parte da CAV, que é a Comissão de Avaliação e Validação da Federação Portuguesa de Futebol. E eu tomei a decisão disse que não continuaria a desempenhar essas funções, porque tinha que ir quase todos os fins de semana também para a Federação Portuguesa, para Oeiras, para a Federação Portuguesa de Futebol, e a idade, e pronto, ter que me levantar às 5 da manhã e regressar a casa às 10 da noite, claro, tornou-se muito cansativo para mim, e pronto, eu deixei esse cargo, embora continuasse como observador e ligado à área do futebol de Braga, na arbitragem, e pronto, menos. No entanto, mesmo agora, com o centenário de Maria da Fonte, eu não sei se o nosso presidente, o Álvaro Oliveira, chegou a ter uma reunião com ele, mas lembra-me que nós tínhamos... Não chegou. Nós tínhamos projetado uma reunião com ele, até era o Sr. Manuel Machado de Braga, o presidente da Ação de Futebol de Braga, que fez o contacto, e houve uma altura que eu penso que teve agendado, mas depois por algum motivo possivelmente não fizeram essa reunião. Sim, senhora. E em termos agora de arbitragem, nada? De arbitragem, eu mantenho o cargo como observador aqui em Braga, embora esta época não tenha feito qualquer jogo. Portanto, não sei se o domingo sabe, houve agora há pouco tempo eleições para as associações, em que o presidente da associação, pronto, neste momento é o Dr. Pedro Sousa. Que já esteve aqui no meu programa também. Já. Pronto, pessoa com quem eu tenho as melhores relações. Ele já tinha sido antes vice-presidente da associação durante algum tempo e pronto, tenho as melhores relações com ele. Não como presidente da associação, mas como político. Político também é. Não, ele esteve aqui como político. Está bem, ok, não, pensei que... Não. Não, mas pronto, julgo que... Penso eu que a associação está no caminho certo, com a presença dele, e a nível do Conselho de Arbitragem que ele escolheu, também tem uma lista que, na minha opinião, trará para Braga pronto, o futuro da arbitragem com ele está realmente assegurado.
Professor, antes de entrarmos ainda no cargo de provedor do idoso, porque também lhe quero dar um espaço para falar um bocadinho sobre isso, naturalmente que também não deixa de ter ligação política. Agora não tanto, ou quase nenhuma, não é? Mas já foi vereador da Câmara Municipal durante alguns anos. Sim, no mandato de 89-93, portanto, eu fui vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Na altura, o presidente era o engenheiro José Luís Portela, que tinha concorrido pelo CDS. Entretanto, o Partido Socialista fez um acordo com o engenheiro Portela e, portanto, eu fiquei como vereador a tempo inteiro e o António Barros ficou como meu secretário no gabinete das freguesias. Pronto, e foi aí que nós iniciamos a caminhada de tentar fazer um bom trabalho para que no mandato a seguir conseguíssemos conquistar a Câmara. E pronto, aconteceu isso mesmo, porque com a nossa proximidade junto às freguesias, com o contacto que nós tínhamos com as pessoas das aldeias, tornou-se mais fácil ceder a elas e... Mas depois o professor já não ficou, não é? Nessa altura, portanto, eu não fiquei porque eu tinha que optar ou ficar na vida política ou optar portanto, como observador da Liga Portuguesa de Futebol. Porque, principalmente aos fins de semana, era quando a política me ocupava mais. Pronto, e preferiu a Liga, não é? Eu optei pelo futebol e deixei a política. Embora andei na campanha de princípio ao fim nessa altura. Uhum. E a política também lhe deu alguma lição? Se calhar deu-me grandes lições. Pronto, ser político não é fácil. E então, principalmente naquela altura em que não havia dinheiro, era complicado. Mas há coisas que eu não me esqueço, que é a escola de EB23 de Taíde e a escola secundária aqui da Póvoa de Lanhoso são dos anos em que eu estava como vereador a tempo inteiro. Eu tinha o cargo tinha a educação e então nessa altura fui eu, a parte do meu gabinete, que fizemos todo o processo para que nascesse aqui na Póvoa de Lanhoso a escola secundária, o que veio a acontecer ainda durante o mandato de 89-93 e acabou por ser construída aqui a escola da Póvoa de Lanhoso e também a escola EB23 de Taíde. Pois a EB23 de Taíde, eu lembro-me que foi inaugurada pelo Guilherme Oliveira Martins, sim. Penso eu. Julgo que sim. Penso eu. Acho que estive nessa inauguração dessa escola. Portanto, é um passado que o orgulha também, naturalmente. A coisa que mais me orgulha é que, embora pessoas de outro quadrante político que estavam comigo na altura reconheciam que realmente nós tínhamos que ser iguais para todos. E eu lembro-me de uma altura em que um presidente do Baixo Conselho, nós tínhamos feito uma cobertura da escola primária em Águas Santas. Esse presidente veio e chegou lá ao gabinete das freguesias a pedir também uma cobertura para a escola dele, muito próximo de Águas Santas. Entretanto, nós tínhamos uma visita à escola de Sobradelo da Goma. E eu convidei essa pessoa, esse seu presidente, se queria connosco visitar esta escola. Ele até acabou por ir. Entretanto, fizemos a visita à escola. Ele, quando chegou ao gabinete, virou-se para mim e para o Barros, para o Tony Barros, e disse assim: professor, já não quero o telhado naquela escola. Acho que a freguesia onde vocês foram visitar realmente tem mais necessidades do que a minha freguesia. Portanto, eu espero até ser possível. E pronto, e era assim. Eu dizia-lhes que tinha 29 freguesias e claro, tinha que se dar umas calças novas, não podia dar a toda a gente. Exatamente. Conforme eles iam rasgando, teria que claro só optar por dar umas novas. Professor Aline, temos 10 minutos, mas eu vou alongar mais 5. Temos 15 minutos para falar sobre o provedor do idoso. O que é que faz o provedor do idoso? Reúnem assembleia? Conte-me tudo. Eu, portanto, é o segundo ano que estou como provedor. Há 2 anos fui convidado para o cargo de provedor
pela doutora Fátima Moreira e pelo seu presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, o doutor Frederico Castro. Entretanto, o provedor anterior a mim era um grande amigo meu, o Álvaro Oliveira, e que, pronto, quando me convidaram, eu não sabia qual era o motivo porque o Álvaro Oliveira, pronto, tinha deixado este cargo. Entretanto, pedi 15 dias para refletir e para pensar, e a primeira coisa que eu fiz, e o Álvaro Oliveira, se me estiver a ouvir, sabe disso, foi falar com o Álvaro Oliveira e dizer-lhe, olha, passa-se isto e isto, eu fui convidado para provedor, no entanto, quero falar contigo porque eu não sei quais são os motivos, até porque se fosse questões políticas eu não aceitaria o cargo. Ele disse, não, Orlindo, sinto-me orgulhoso por tu seres a pessoa que me vai suceder, e disse-me quais eram os motivos que ele deixaria o cargo. Pronto, a partir daí, ao fim de 15 dias, eu aceitei ser o provedor, e no dia 6 de junho de 2024, pronto, tomei cargo como provedor municipal do idoso aqui da Póvoa de Lanhoso. Entretanto, há 3 coisas que são essenciais no provedor. Diga. Portanto, quem é o provedor do idoso? Neste caso sou eu, mas eu irei daqui a pouco explicar. Quais são as funções do provedor explique lá. E quem são os destinatários. Pronto, neste momento, os meus destinatários são todos os idosos do concelho que, pelas mais diversas razões, necessitem de apoio e orientação. Portanto, estes são os meus destinatários. As funções do provedor do idoso são imensas, que é... Realiza assembleias, não é? Sim. Anuais? São anuais? Não, são 2 vezes por ano, são de 6 em 6 meses. De meio ano. Sim, mas, por exemplo, as minhas funções Eu sei. Receber queixas, denúncias e reclamações e apoiar a sua resolução através do seu encaminhamento para as entidades competentes. Isto é, os idosos. Eu tenho uma hora. À quinta-feira, das 10 às 11 horas, eu estou sempre livre para atender qualquer idoso que queira, e o meu gabinete é na Casa da Botica. Okay. Portanto, eles sabem, eles têm vindo bastantes, e então aí conversamos, tudo aquilo que eles, que a gente pode resolver é encaminhado, portanto, para a doutora Fátima, que é, portanto, para a entidade competente. Depois de averiguar todas as situações sinalizadas pelas pessoas idosas ou pela comunidade. Nós, às vezes, temos conhecimento daquela senhora que está a viver em determinadas condições e, a partir daí, portanto, ocupámos-nos dessa situação. Há uma coisa também que é acompanhar até ao encerramento todos os processos, fazendo a ligação com os diversos intervenientes, promover o desenvolvimento pessoal e social dos idosos, a sua autonomia e a sua integração social. Também intervir na tutela nos interesses das pessoas idosas e procurar as soluções mais adequadas. Assegurar a representatividade da população sénior na definição da política de autarquia. É aqui que entraram a questão das assembleias séniores, em que nós fazemos essa assembleia sénior. Cada instituição tem um representante, ou seja, dos centros de convívio, ou seja, das IPSS, que assim nós temos uma assembleia neste momento de 30 e tal elementos, e em que reunimos, em que estou eu presente, a sessão é sempre aberta pela doutora Fátima Moreira, como vice-presidente, e a pessoa está ligada a estas causas, e depois auscultamos as pessoas das aldeias, e vemos aquilo que é necessário. E então há uma carta que nós fazemos de sugestões à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Nós fizemos no final de outubro a 4ª Assembleia Sénior, em que temos elencado tudo aquilo que os nossos idosos nos trouxeram, e tenho programado para dia 18 deste mês, de dezembro, uma reunião com a doutora Fátima Moreira e com o seu presidente da Câmara, o doutor Frederico Castro, onde eu vou apresentar, portanto, a carta de sugestões que temos, que saiu da Assembleia Sénior que nós fizemos no final do mês de outubro. Agora, quem é o provedor do idoso? Quando eu fui convidado, eu pensei seriamente o que é que eu iria fazer. Bom, e então
o provedor do idoso, no meu caso, eu, pretendo defender os direitos das pessoas idosas e, em articulação com a Comissão de Proteção do Idoso, promover iniciativas que visem responder às suas necessidades, aos cuidadores formais e informais e de todos os agentes da sociedade civil, com intervenção na problemática do envelhecimento. Portanto, eu, além de ser provedor municipal do idoso, e está ligado, portanto, ao gabinete da parte social da Câmara, eu estou ligado também à Comissão de Proteção de Idosos de Braga, que é uma comissão distrital, e que fazemos o ponto de ligação, pronto, com a doutora Diana, que é ela que está neste momento ligada à Comissão de Proteção do Idoso. E, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos, e que o Domingos penso que até é capaz de saber, mas pelo menos eu vou dizer, que é, nós já conseguimos, eu e a doutora Diana, já visitámos todos os centros de convívio deste concelho. Começámos, imagina, no mês de janeiro, penso eu, fomos à Esperança, fomos a Sobradelo da Goma, portanto, visitámos todos os centros de convívio, em que, portanto, a doutora Diana, pronto, explica aos idosos, portanto, o que é portanto, a Comissão de Proteção do Idoso, e eu, pronto, explicava quais eram as funções que eu, como provedor, estava aí, pronto, presente e para falar com os idosos. Eu direi que em todos os centros de convívio nós fomos muito bem recebidos. As pessoas idosas parece que têm um certo carinho pela função do provedor, não por mim, mas para eles também o provedor, por si, não é? Também por possivelmente. Si. Claro, mas, eu não me vou envaidecer de uma não coisa é isso que eu estamos faço. a fazer. Sim, mas eu penso que as pessoas realmente... Como pelo Álvaro também, não é? Sim. Eu penso que realmente essas pessoas estão realmente contentes com o trabalho que nós temos. Deixe-me só perguntar-lhe, porque estamos mesmo no final, eu hoje vou passar uns minutinhos. Qual foi aquele problema que mais lhe marcou até hoje enquanto provedor do idoso, que foi para casa a pensar numa solução? Tive realmente um problema muito complicado, em que, pronto, eu não vou... Claro que não. Eu estou-me a rir, não é da expressão, porque eu até parece que adivinho. Eu não vou indicar nomes. Claro que não, nada disso. Mas nós tínhamos aqui uma pessoa sénior no Conselho da Póvoa de Lanhoso. Eu quero um exemplo, não quero nomes. Sim, eu também não iria identificar nem eu quero nomes. isso. Essa pessoa com problemas de dependência, entretanto, eu, passado 8, 15 dias de entrar como provedor, pedi à doutora Raquel, que é a pessoa que está mais ligada, portanto, à minha área, que trabalha comigo, que ligasse, portanto, a essa pessoa. Ela ligou-lhe, porque eu pedi a ver se haveria a hipótese de lhe fazer uma visita com a doutora Raquel. A primeira coisa que ela me disse, não quero nada com os provedores. Pronto, entretanto, eu pedi à doutora Raquel, e a pessoa que eu estou a falar era uma pessoa que era minha amiga. E eu disse, pronto, passa-se isto e isto, o provedor do idoso, a partir de agora, sou eu, e, portanto, eu gostaria de conversar um pouco com a pessoa. Com você, se realmente aceitasse. Eu e a doutora Raquel teríamos imenso prazer em a visitar. Pronto. Entretanto, ela aceitou. Falámos com a empregada dela, que tinha durante vários dias, e fomos fazer uma visita, a essa pessoa. Realmente a pessoa tinha necessidade de auxílio, portanto, da empregada, porque ela era dependente, claro. Por exemplo, para ir à casa de banho, tinha imensas possibilidades. E isso tirou-lhe o sono? Tirou-me um pouco o sono, porque, entretanto, eu fui ao Serviço Nacional de Saúde, aqui da Póvoa, para falar com a médica de família. Ver o problema que ela tinha ali. E então fui falar com a assistente social do Centro de Saúde. Entretanto, conseguimos conversar também depois com a médica de família e, felizmente, esse caso, que era um caso que poderia trazer graves problemas, porque uma pessoa que vive num apartamento onde há outras pessoas a viver, e
por exemplo, com gás natural, poderia às vezes surgir algum problema de haver um incêndio, poderia pôr em causa a integridade física de várias pessoas. Entretanto, felizmente, essa pessoa foi, neste momento está numa casa. Melhorou. Não, deixou o apartamento, foi viver para um lar. Isso deixou-o feliz. Um lar, e fiquei feliz porque libertei as pessoas que... Valeu a pena perder sono? Não, valeu a pena, e há casos que realmente vale a pena perder o sono. Professor, e é para isso que eu estou aqui. Estamos no final. Quer dizer alguma coisa que eu não lhe tenha perguntado? Esteja à vontade. Não, eu penso que conseguimos abarcar... Nós destacamos mais o futebol, a arbitragem, a escola, porque também, se for preciso, volta cá outra vez a falar um bocadinho mais sobre o provedor do idoso. E também destacamos no final o provedor do idoso. Gostava de dizer alguma coisa aos ouvintes? Sim, portanto, antes de mais, agradecer por nos ter passado a ouvir-nos estes momentos. Saudar, portanto, os ouvintes da Rádio União. Dizer também que estarei sempre disponível quando o Domingos quiser. E nós até lhe faço já um desafio e pode pôr a Raquel a trabalhar nisto. Se vocês quiserem um espaço mensal, nós podemos criar. Pronto, é uma questão também de eu falar com a doutora Raquel, okay. e poderíamos pensar nisso e depois avançar ou não. Exatamente. Porque eu só queria dizer ao Domingos, para terminar. Diga. Houve determinadas atividades que estavam programadas e que, por motivos de doença, meus pessoais, eu não tive... E vai programar este ano, não é? Já temos reprogramados, que é... Vamos fazer o primeiro Festival Sénior da canção sénior. Okay. Vamos também fazer um torneio de sueca sénior, a nível concelhio. E estamos também a criar um clube de leitura intergeracional. Com as escolas. Professor, e, portanto, como isto é no próximo ano, nós vamos ter a oportunidade, ou aqui no Domingos aos Sábados, ou no Chá das 10, que a rádio também tem, poder falar um bocadinho mais sobre isso. Deixo-lhe uma mensagem, desejo-lhe boas festas para si, para a sua família e que tudo lhe corra pelo melhor. Ok, também aos ouvintes da Rádio União, à direção aqui da associação, como provedor do idoso, faço votos que tenham as melhores festas, as melhores entradas e que para o ano seja ainda melhor do que este ano. Sim, senhor. Professor Arlindo Baldemar Ramalho Coimbra foi o meu convidado do programa Domingos aos Sábados, hoje um bocadinho mais. Despedem-se o Domingos Silva, o Vítor Esteves. Voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Um grande abraço. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.